Sabe, fundar uma cidade na Amazônia nunca é só colocar um ponto novo no mapa. É muito mais. É um encontro de mundos. E a história de Lábrea é exatamente sobre isso. Como duas ciências, duas formas muito poderosas de conhecimento, se encontraram bem ali, nas águas do Rio Purus, para criar algo totalmente novo. Olha, muito antes de existir qualquer mapa oficial, o Rio Purus já era o personagem principal da sua própria história. Ele não era um espaço vazio de jeito nenhum. Era um território que já tinha sido lido, navegado e contado por quem vivia ali, nas suas margens. O rio, por si só, já era uma forma de conhecimento. E é nesse cenário que surgem as nossas duas figuras centrais. E eles não são só dois homens, né? Eles são a personificação de duas visões de mundo completamente diferentes. Duas formas de saber que estavam prestes a se encontrar para juntas redesenhar o futuro daquela região inteira. E aqui o contraste é gritante. De um lado, a gente tem o Manuel Urbano, o conhecimento dele era empírico, forjado em décadas de vida no Rio, um saber que veio de pai para filho. Do outro, o Coronel Labre, que trazia uma formação acadêmica do Rio de Janeiro, uma vivência na Europa, nos Estados Unidos, uma visão de administrador, de planejador. O conhecimento do Urbano e do filho dele, o Braz Gil, era uma coisa física, sabe? Íntima. Era um saber gravado na própria paisagem, com machado e silêncio. Eles não liam mapas, eles criavam os caminhos. Muito, mas muito antes de qualquer projeto de colonização sequer ser imaginado. E aí, num contraste total, a gente tem a perspectiva do Labre. A mente dele foi moldada por outro tipo de grandeza, a das cidades modernas, como Nova York, que para ele era um lugar onde a natureza se dobrava à vontade do homem. Duas formas de ver o mundo prestes a se chocar bem ali, no meio do Purus. E o momento decisivo dessa história toda é justamente esse encontro. Uma conversa ali na beira do rio que ia dar o pontapé inicial para a fundação de Lábrea e mudar o curso das coisas. Em dezembro de 1869, tudo acontece numa velocidade impressionante. O coronel Labra chega, vai direto ao ponto com Manuel Urbano e, dessa conversa, a missão de encontrar o lugar perfeito para uma nova colônia é entregue ao filho de Urbano, o Braz Gil. E aqui está o pulo do gato, o ponto central. O coronel Labre, mesmo com sua patente e sua educação formal, ele sabia que o projeto dele ia por água abaixo sem o conhecimento de quem realmente entendia daquele rio. Ele não procurou um engenheiro da corte, não. Ele foi atrás da verdadeira autoridade do Purus, Manuel Urbano. E a decisão do Urbano de mandar o filho não foi um simples favor. Foi um ato de transmissão de sabedoria, quase um ritual. Ele estava confiando ao Braz Gil e, por tabela ao Labre, um conhecimento de gerações. Um saber quase sagrado sobre como ler e entender aquele território vivo. Tá, mas como é que essa ciência do rio funcionou na prática? Bom, a busca pelo lugar perfeito para fundar a nova colônia virou o primeiro grande teste dessa aliança de conhecimentos. O processo foi uma verdadeira aula prática. A primeira escolha na Foz do Ituxi até parecia boa no mapa, né? Mas a ciência do rio, o olhar treinado do Brasil, sacou o problema na hora. A terra alagava, era vulnerável demais às cheias do rio. Foi esse saber que corrigiu o curso do projeto que guiou o coronel para um novo ponto, um lugar em terra firme de verdade, onde uma cidade poderia finalmente fincar raízes. E essa frase, que é atribuída poeticamente ao Brasil, resume tudo de forma genial. Para a ciência do governo, terra firme é um dado estático no mapa. Para a ciência do rio, não. A terra é um organismo vivo que respira, que pulsa junto com a água. Uma diferença de perspectiva fundamental. Para a gente entender a cabeça do Labreu, o conceito de flaneur cai como uma luva. Ele era um observador metódico, atento. A mesma atenção aos detalhes que ele usou para descrever os cemitérios de Nova York, ele aplicou ao planejar a colônia no Purus. Era uma forma de ler o espaço para poder organizá-lo. E aqui a gente vê a fusão perfeita. Com o lugar ideal definido pela sabedoria do rio, aí sim a ciência do governo pôde entrar em campo. Labre então veio e desenhou ruas, projetou praças, impôs um plano de ordem e permanência sobre aquela base segura que o conhecimento de Urbano forneceu. Mas a gente sabe, a fundação de uma cidade nunca é um evento sem consequências. O sucesso de Lábrea trouxe um progresso que foi sim espantoso, mas que também escondeu um preço muito alto. E a gente precisa olhar para isso. Olhem só a velocidade desse crescimento. Em menos de 20 anos, o que era um pequeno núcleo de pessoas vira uma vila com quase 21 mil habitantes. Foi uma explosão,
movida pela febre da borracha e pela migração em massa de nordestinos. E para se ter uma dimensão do que isso significava em termos de dinheiro, esse número aqui diz tudo. Em 1902, Lábrea sozinha gerava um terço de toda a receita da borracha para o estado do Amazonas. Era uma potência econômica, sem dúvida. E essa riqueza toda, claro, se materializou em símbolos de civilização e poder. Catedral em estilo gótico, com telhas vindas da França, torre de ferro da Alemanha, colunas de mármore italiano. Lábrea não era só um ponto na selva, era uma vitrine de prosperidade com direito até a 3 jornais circulando. Só que, por trás dessa fachada de mármore e progresso, existia uma realidade brutal. Essa citação, que vem de uma obra de ficção baseada na história local, escancara a violência. O tal sossego para trabalhar nos seringais foi conquistado à bala, com a expulsão e o massacre de povos indígenas. O material de origem deixa isso muito claro, sem rodeios. Esse progresso e essa riqueza não brotaram do chão. Foram construídos sobre a exploração de mão de obra escravizada e a chamada pacificação dos povos originários, que na verdade era um eufemismo para violência sistemática. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma provocação. Diante dessa história toda, com a genialidade do saber do Rio de um lado e a violência do progresso do outro, quais conhecimentos, quais memórias a história oficial escolhe celebrar e quais ela faz questão de apagar? No fim das contas, a gente volta para ele, para a imagem de Manuel Urbano, o homem cujo nome não está na cidade, mas cujo conhecimento foi a sua verdadeira fundação. A ciência dele, a ciência do rio, é a base sobre a qual tudo foi construído. É um legado silencioso, mas tão permanente quanto as águas do próprio Purus.